Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito bom nós estarmos aqui para louvar e glorificar Deus, mais uma oportunidade que Deus nos dá. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé, aqueles que puderem, por favor. Nós vamos orar, invocar a presença desse Deus que está em todos os lugares, mas de forma especial nesta hora, para nós estarmos sendo abençoados, que Deus possa estar recebendo a nossa adoração, o nosso louvor. E eu gostaria que nosso irmão presbítero Nilo pudesse estar orando nesta hora. Só aguarde o microfone, invocando a presença de Deus nesta hora. Santo Deus, a tua igreja está reunida em nome de Jesus para adorar e louvar o seu nome. Muito obrigado por estarmos na tua casa de oração nesse momento de culto. Muito obrigado, Senhor. Tu é aquele que nos dá a paz que só Jesus pode dar. Tu é aquele que está sempre conosco. Tu é aquele que nos fortalece através do teu Espírito Santo. Tu é aquele que nos renova a cada manhã. Glórias a Deus por isso. E aqui estamos para te adorar. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu abençoe o seminarista Márcio nesse momento, para que tu possa estar a cada dia nesse momento também aquietando o seu coração, e a cada dia, Senhor, colocando na sua vida a força que só Jesus pode dar no seu ministério, como ministro do Evangelho, sabendo que o Senhor é o que está na parte do coração dele, é o Senhor que está guiando o seu coração, é o Senhor que está na frente da sua família, é o Senhor que está guiando os seus passos. E obrigado, Senhor, por estarmos aqui na nossa irmã, Senhor, na nossa igreja de Elias Fausto. Muito obrigado por rever alguns irmãos e rever a igreja reunida. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos e te pedimos humildemente, ser com nossos corações nessa hora, para que possamos estar atentos à tua palavra, atentos à adoração que vamos fazer nesse momento. Abençoe teu povo reunido, é o que nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4. Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4. Eu vou estar fazendo a leitura desse texto, somente esses dois versículos. Que diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Louvado seja Deus, esse Deus que merece toda a honra, toda a glória. E nós vamos, ainda em pé, louvá-lo com toda a nossa força, com o hino de número 4 dos nossos hinários. Hino de número 4, estaremos louvando ao Senhor. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom
gente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. De prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Amém. Poder sentar? Eu convido os irmãos a abrirem mais uma vez a palavra do Senhor, e nós estaremos lendo assentados mesmos, mas com reverência a palavra de Deus. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15 apenas. Eu gostaria que toda a igreja estivesse lendo junto comigo apenas esse versículo de número 15. Salmo 50, versículo 15. Leiamos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Invoca-me no dia da angústia. Esse momento é um momento de intercessão, um momento onde nós colocamos diante de Deus pessoas que estão precisando das nossas orações, pessoas que estão precisando do nosso clamor, para que Deus tenha misericórdia e graça. E eu queria que nesta hora o pastor Carlos Valentim estivesse orando, e eu gostaria que ele estivesse lembrando em especial, por favor, do meu sogro. Ele não está nada bem, ele já faz mais de uma semana que está internado, e não se descobre os sintomas, e nós estamos muito apreensivos por alguns exames, mas para que Deus tenha misericórdia, né, dele e possa restaurar a saúde dele, e também pelos demais enfermos que nós conhecemos. Oremos. Senhor, nesse momento de culto, nós queremos chegar diante da Tua presença, no Teu altar, para interceder por aqueles que sofrem. Lembramos do nosso irmão Olímpio. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, visitando com poder e graça, dando sabedoria aos médicos para diagnosticar Deus de forma correta, para que também, Senhor, seja tomada a medicação correta e o problema seja resolvido. Colocamos ele nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e nossa vida está nas Tuas mãos. Também lembramos da pequena Beatriz, que no dia de hoje foi submetida à terceira cirurgia. Ela é filha do reverendo Paulo Teixeira e da Raquel. Te pedimos por aquela criança que completa hoje 3 meses de idade e não foi para casa ainda, Senhor, e já foi submetida à terceira cirurgia hoje, e seus pais estão apreensivos, inquietos, ansiosos, mas que o Senhor esteja, em nome de Jesus, primeiro, fazendo a Tua vontade na vida dessa família, Senhor. O nosso desejo, a nossa oração, que o Senhor esteja curando a Beatriz e mostrando o Seu poder, a Sua graça na vida dela. Mas sabemos que a vontade do Senhor sempre prevalece em nossa vida, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por isso, o nosso desejo é de vê-la, Senhor, bem na sua casa, junto com seus familiares, glorificando o Teu nome. Mas nós pedimos que a Tua vontade seja feita na vida dela, e não a nossa. Te pedimos, Senhor, também pelos demais enfermos, parentes, amigos, conhecidos, pessoas que pedem as nossas orações, que o Senhor mesmo os assista com graça, com misericórdia e bondade. E que o Senhor mesmo em tudo seja glorificado através da cura de cada um, que através, ó Deus, do alívio, do sofrimento, e que em tudo o Seu nome seja bendito, exaltado e reconhecido que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. É a nossa oração em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, assentados mesmo, nós vamos entoar o hino de número 165. Hino 165 dos nossos hinários.
Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Um Deus que cuida de cada um de nós, que cuida dos enfermos, que restaura a saúde, que muda a história das pessoas. Eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Assentados mesmos, eu vou estar fazendo essa leitura da palavra de Deus. Os irmãos acompanhem, por favor, atentamente em suas Bíblias. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Desculpe, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Irmãos, esse é o momento de nós clamarmos a Deus por misericórdia, para que Ele perdoe os nossos pecados. Somos falhos, somos pecadores, temos pecado diante dEle por ações, omissões, por pensamentos, por palavras,
E nós fazemos isso muitas vezes. Quem sabe você fez isso nesse dia, e esse é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus e confessar, porque a palavra dele diz que ele é fiel, ele é justo para nos perdoar se nós nos achegarmos diante dele, confessando verdadeiramente os nossos pecados. E para essa oração eu queria convidar o reverendo Israel Trajano, que por favor, ore ao nosso Deus, confessando a ele os nossos pecados e já agradecendo na certeza desse perdão que recebemos do nosso Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós agradecemos o Senhor pelo seu majestoso cuidado. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de colocar o nosso coração diante do Senhor, de derramar o nosso coração na tua presença, de rogar, ó Deus, a tua misericórdia sobre as nossas vidas e de suplicar o teu perdão, ó Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, sara os nossos corações. Permita a nós, Igreja do Senhor reunida neste lugar, o glorificar o Senhor, o exaltar o nome do Senhor, não com os corações pesados, mas com os corações aliviados pelo Senhor. Ó Deus querido, nós te agradecemos o perdão que recebemos. Te agradecemos porque o Senhor tira dos nossos ombros todo o peso do pecado. A palavra do Senhor nos garante que o Senhor leva sobre si as nossas dores. Por isso nós agradecemos o Senhor e oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento, irmãos, eu queria convidar a equipe de louvor para estar aqui à frente, na certeza do perdão, na certeza que esse Deus ouve a nossa oração, intercedendo, na certeza que esse Deus se faz presente aqui. É o momento de nós, em comunidade, erguermos as nossas vozes mais uma vez e louvar a esse Deus. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé e nós juntos vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vim para adorar-te, vim para adorar esse único Deus verdadeiro que veio, que se humilhou para resgatar cada um de nós. E Ele está aqui nessa noite para ser adorado por você. A palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero que você adore o Senhor com todo o seu coração nessa hora. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jamais esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jamais esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Louvado seja Deus por isso. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o nome do Senhor. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, Deus. Que jamais falte essa união. Amai-vos uns aos outros, porque nós temos que ser um. Amai-vos uns aos outros,
Sujeitai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite, nesse momento de louvor, de gratidão, de glórias ao Senhor, meu Pai, que o Teu nome seja engrandecido aqui nessa noite, que o Teu nome continue sendo exaltado aqui nessa noite, meu Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para estar aqui. Nós te agradecemos porque nós somos um povo separado pelo Senhor para fazer a Tua obra aqui nesta terra, meu Pai. Que o Senhor esteja nos usando, nos capacitando, nos iluminando com o Teu Espírito Santo, para que possamos agradar ao Senhor cada dia mais, para que possamos cultuar mais devidamente o Senhor cada dia mais, meu Pai. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Faça de nós o que lhe aprouver, meu Pai. Nós entregamos os atos desse culto todos no Teu altar. Que todos sejam como aroma suave diante do trono do Senhor, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando aqui nessa noite. Que tudo o que façamos seja realmente para a honra e glória do Teu nome e para o nosso engrandecimento espiritual aqui. Em nome de Jesus, que eu te oro hoje e sempre. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus mais uma vez, no texto que nós vamos estar meditando nessa noite. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, lemos a Tua palavra nesta hora, Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo possa, Deus, nos ajudar a iluminar nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra possa achar, ó Deus, morada no nosso coração. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, apenas um canal para que o Senhor, Deus, transmita a Tua palavra, que eu seja fiel à mesma, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja mudando aquilo que precisa ser mudado. Ó Deus, transformando aquilo que precisa ser transformado em nós, através, ó Deus, da Tua palavra, através do agir do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Faça isso nesta hora, Deus. Oramos assim em nome e por amor de Jesus. Amém, ó Deus. Irmãos, eu não sei se você já percebeu como que nós estamos vivendo um tempo em que a grande maioria das pessoas, não generalizando, mas a grande massa das pessoas estão cada vez mais individualistas, se preocupando apenas consigo mesma. Quando olhamos para as corrupções, e elas não são poucas, nós percebemos isso, os escândalos, as atrocidades que estão acontecendo cada vez mais, com maior frequência no nosso meio. Nós percebemos que as pessoas querem saber de ser feliz, o resto é resto. Elas se preocupam apenas com elas mesmas. E, infelizmente, muitas das vezes, essa sociedade que nós estamos inseridos, muitas das vezes nós somos afetados, muitas das vezes pessoas dentro da igreja são afetadas por esse pensamento individualista, por esse pensamento egocêntrico, e muitas vezes vive isso dentro da igreja, infelizmente. Aqui o texto que vemos, algo semelhante que estava acontecendo dentro da igreja de Filipos. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e é chamada por alguns de a carta da alegria, pelo fato de termos várias vezes a palavra alegria em todo o seu conteúdo. Apesar de ser uma carta escrita quando Paulo ainda ele estava preso, e não sabemos com exatidão onde ele estava preso, né, podendo ser Éfeso, Cesareia, e alguns dizem que ele estava provavelmente em Roma. Então, quando nós olhamos para o texto em destaque, vemos uma igreja muito querida e elogiada pelo apóstolo Paulo. Uma igreja que o havia ajudado em suas necessidades básicas. Nós percebemos isso. Uma igreja que abençoava, uma igreja que contribuía para o ministério do apóstolo Paulo, uma igreja que participava efetivamente do seu ministério, de forma prática do seu ministério, a ponto de o próprio apóstolo mencionar no começo dessa carta, que ele não esquecia dos irmãos em suas orações. Basta apenas nós olharmos o capítulo 1, versículos 3 e 4, quando Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Ou seja, uma igreja com muitas qualidades, uma igreja querida
pelo apóstolo Paulo. Porém, irmãos, percebe-se que existia um problema dentro daquela igreja. Existia algo dentro daquela igreja que precisava ser tratado, além das perseguições que existiam naquele momento, que existiam naquele contexto. Além dessas perseguições que eles tinham, alguns irmãos estavam fazendo o trabalho pensando em si mesmos, vangloriando-se e se apegando aos seus privilégios, que provavelmente tinham dentro da igreja, e criando assim uma situação de desunião. E Paulo, sabendo disso, ele escreve aos amados para resolver esse problema. O apóstolo começa a apelar para as experiências que eles haviam tido em relação ao Senhor, e usando alguns argumentos que nós encontramos aí no versículo 1, para fazê-los alcançar uma unidade dentro da igreja. Paulo começa então a dizer que se há alguma exortação em Cristo, ou seja, se eles já foram motivados por Ele, e essa palavra exortação é a mesma palavra que se refere ao Espírito Santo, que no texto original diz paracleses, ou seja, chamar um aliado ao lado. É isso que significa essa palavra, essa exortação. Paulo continua: se há algum consolo de amor, se a comunhão do Espírito alcançou vocês, e se há sentimentos profundos de afeto e misericórdia. E o interessante aqui é que Paulo está dizendo se, mas Paulo é como se fosse algo retórico. Ele está dizendo: eu sei que há, eu sei que vocês já experimentaram tudo isso vendo do Senhor. É isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos daquela igreja. Eu sei que vocês experimentaram todas essas coisas que veio do Senhor. Eu sei que vocês tiveram isso. Sendo assim, vocês precisam viver em unidade. Vocês precisam viver em unidade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, irmãos, nesta noite, sobre o seguinte tema: mantendo a unidade. Mantendo a unidade. Paulo então vai trazer alguns elementos para a igreja se manter em unidade, para que a igreja ficasse unida. E a primeira coisa que nós podemos tirar desse texto, no versículo 2, caminhando juntos. Paulo diz para ele: vocês precisam caminhar juntos. Paulo aqui apela para o seu cuidado, amor e zelo por aqueles irmãos. E diz: olha, se vocês me querem ver feliz, eu que já estou velho, que estou preso, completem a minha alegria. Interessante que aqui é um verbo imperativo. Paulo está dando uma ordem: olha, me façam feliz, completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Na verdade, Paulo aqui está dizendo para os irmãos de Filipos: olha, caminhem juntos em amor fraternal, caminhem como se estivessem caminhando com o Senhor, caminhe como se estivesse caminhando com o nosso Senhor. Interessante que um teólogo chamado William Barclay, um teólogo famoso, comentando esse trecho, ele diz: ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. Se a pessoa tiver a Cristo como companheiro de caminhada, inevitavelmente é companheiro de todo caminhante. O que Paulo está mostrando para aqueles irmãos é: se vocês provaram quão maravilhoso é ser unido em Cristo, ser consolado por Ele, andem juntos, tendo a mesma disposição de pensamento, caminhando na mesma direção e no mesmo propósito, amando incondicionalmente, pois recebestes dele esta motivação, esta exortação, essa consolação de amor, esse amor incondicional, vocês receberam dele, a comunhão do Espírito, e tende dentro de vocês afeto e misericórdia. Portanto, caminhem juntos. Quantas vezes, irmãos, somos como esses irmãos de Filipos? Quantas vezes nós provamos da graça, da consolação do Espírito Santo, do amor de Deus que nos alcançou, e não conseguimos ter uma disposição de caminharmos na mesma direção? Não temos uma harmonia espiritual, preferimos muitas vezes caminhar sozinhos, ou até mesmo quando caminhamos juntos, fazemos por obrigação.
O salmista, no Salmo 133, nos remete a refletirmos sobre isso, quando ele diz: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Paulo está dizendo para aqueles irmãos e para nós: caminhem juntos, para que haja unidade dentro da igreja. Mas existe um segundo elemento no texto, e aí nós podemos ver no versículo 4, Paulo diz: olha, para haver unidade, para vocês conseguirem andar com o mesmo pensamento, da mesma forma, vocês precisam olhar para o seu próximo. É o segundo ponto que eu gostaria de destacar. Paulo aqui diz para aqueles irmãos olharem para o seu próximo, em detrimento aos seus interesses pessoais, para eles não ficarem focados somente naquilo que poderia trazer satisfação pessoal. Não procurar os seus próprios interesses, mas ter em vista os interesses do meu próximo, suas necessidades, seus sentimentos, aquilo que poderia contribuir para que o irmão fosse abençoado, e também para que aquele irmão recebesse aquilo que eles queriam receber. Paulo está dizendo: olhe para eles, para que eles também tenham a mesma experiência que vocês, olhem para o próximo. Paulo está mostrando para aqueles irmãos, para que de fato poderem viver uma vida de unidade, é necessário que eles olhassem para o seu próximo, e fizessem com que eles também fossem beneficiados. Olhar para o meu próximo, olhar para aqueles que estão à minha volta. Paulo está dizendo: olhe para os irmãos aí. Não tem como haver unidade sem olhar primeiro para o outro, sentir o que ele está sentindo, chorar quando ele chorar, se alegrar quando ele se alegra. Paulo pede para aqueles irmãos: não busquem fazer as coisas pensando única e exclusivamente em si mesmo, mas sempre pensando também no seu próximo. O próprio Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 15, versículos 1 e 2, ele diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Como havia falado na introdução dessa mensagem, vivemos no meio de uma sociedade que se preocupa apenas consigo mesma. A grande maioria dessas pessoas são egocêntricas, buscando apenas satisfazer os seus prazeres, buscando apenas executar os seus planos, buscando apenas conquistar projetos. Pessoas egocêntricas. Como igreja, muitas vezes somos afetados com isso, como eu havia dito, e parecemos como os irmãos de Filipos. Novamente, estamos dentro da igreja buscando apenas nossos interesses, e esquecemos que somos um só corpo. Precisamos pensar no meu próximo, além de mim mesmo. Quantas vezes, irmãos, fazemos as coisas baseados na seguinte frase: não importa o que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros vão sentir, não importa se eles vão chorar, não importa, o importante é eu me sentir bem e ser feliz. Eu me sentir bem e ser feliz. Não que você não possa ser feliz, não que você não possa se sentir bem, não que nós não possamos sentir felizes, bem, não. Contudo, não nos preocupamos com o nosso irmão, nem damos muita bola se ele se escandalizou, ou tem se escandalizado com as minhas atitudes ou não, porque o importante, sabe o que é? Eu me sentir bem. O importante é eu estar feliz. Eu não me preocupo com o meu irmão, eu não me preocupo com o meu próximo. Paulo está mostrando para aqueles irmãos, para serem unidos, eles precisariam se importar com os interesses dos outros, com os interesses dos outros. É isso que ele diz aí no versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas existe um terceiro elemento nesse texto, e ele está no versículo 3, Paulo novamente diz: olha, para vocês andarem unidos, vocês precisam ser
humildes. Sendo humildes. Paulo aqui nos mostra que sem humildade, mais uma vez, sem humildade não pode haver unidade. Ele não pede para os irmãos não fazerem nada, ele pede para os irmãos não fazerem nada por partidarismo ou vanglória. Provavelmente alguns estavam tomando parte de algum conflito dentro da igreja. Quem sabe algum irmão não queria participar quando o ciclano fosse dirigir uma reunião de oração ou um estudo bíblico. E outros, quando faziam, estavam se achando importantes, fazendo as coisas na igreja, não buscando o melhor para ela, para a igreja, mas buscando serem reconhecidos pelos outros, gerando assim divisões dentro da igreja. O orgulho estava presente dentro daquela igreja por alguns irmãos. A dificuldade de se rebaixar e considerar o outro superior era algo extremamente difícil de acontecer, pois estavam pensando somente em si, em seus interesses. Contudo, irmãos, Paulo os adverte mostrando que para haver unidade dentro do corpo de Cristo, eles precisariam ser humildes e considerar os outros superiores a eles. Mais uma vez eu chamo a sua atenção, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, será que muitas vezes, mais uma vez, nós não imitamos esses irmãos? Será que muitas vezes nós não somos como esses irmãos aqui em Filipos? Quantas vezes fazemos as coisas na igreja para proteger a nossa imagem? Ou quem sabe para ser visto e elogiado por alguns irmãos, ou pelo conselho da igreja, ou quem sabe até mesmo pelo presbitério? Sabe, muitas vezes nós somos tentados a viver desse jeito. Quantas vezes somos tentados a buscar o prestígio pessoal, irmãos, ser reconhecido. Somos muitas das vezes egocêntrico e buscando até mesmo competir dentro da igreja. Muitas vezes acontece competição dentro da igreja, indiretamente, para ver quem pregou melhor, quem deu o melhor estudo, e por aí vai. Paulo diz para os filipenses: sejam humildes, considere os outros superiores a vocês e se preocupem com eles em detrimento às suas coisas. Irmãos, após essas exortações que Paulo usou para que aquela igreja pudesse ter uma mudança e uma conduta de unidade, Paulo, sabendo a dificuldade daqueles irmãos, Paulo conhecia muito bem aqueles irmãos, e a nossa dificuldade também. Somos pecadores, somos limitados, e Paulo sabia que eles eram pecadores, eram limitados também. Eles precisavam de algo para impulsionar, algo para eles olharem. O próprio Paulo, em uma das suas cartas, ele diz: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, aquilo que eu não quero, isso sim, eu faço. Paulo sabia. Então Paulo usa um dos maiores exemplos para reforçar ainda mais a forma de se viver em unidade. E para isso o apóstolo nos mostra o exemplo máximo de alguém que se deu pelos seus. Está no versículo 5 a 11, Jesus Cristo. Paulo conclama aqueles irmãos, depois de terem experimentado todas as bênçãos que já mencionamos, a olharem para Cristo e entenderem porque de fato eles precisariam mudar. Ele vai descrever uma das passagens mais profundas do Novo Testamento, irmãos. A passagem onde Paulo ele usa o termo kenosis, que significa o esvaziar-se de Deus, o esvaziar-se de Cristo. Paulo aqui nos mostra como Cristo deixou toda a sua glória e assumiu uma forma humana, como ele se esvaziou e se fez servo. Como ele se esvaziou e se fez servo. Sabe por que vocês precisam caminhar juntos? Ter o mesmo sentimento, a mesma disposição mental? Porque Cristo fez isso. Ele sendo Deus com a mesma essência, aqui a palavra forma é morfê, ou seja, forma essencial de algo que jamais se altera, é algo que jamais se altera. Ele nunca deixou de ser Deus, ele não se agarrou a isso para se beneficiar, não, ele não se agarrou a isso. O comentarista famoso Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz: Jesus não se agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus, antes abriu mão dela por amor aos homens. Cristo não pensou em si mesmo, Cristo pensou nos outros,
Cristo não pensou em si mesmo, Cristo pensou em nós, cada um de nós que estamos aqui. Ele fez isso por nós. Jesus se esvaziou da sua glória. Ele deixou o seu trono nos céus e desce para se encarnar, vestir pele humana, assumir uma posição de servo, não como alguém que está encenando um teatro, não é uma encenação, mas de fato ele assumiu a forma, e aqui Paulo mais uma vez usa morfê, forma de servo, ou seja, forma essencial de algo que jamais se altera. Ele foi servo. Irmãos, isso é humilhação para Deus. Isso é humilhação para um Deus. Contudo, os degraus da humilhação só vão descendo. Os degraus da humilhação só vão descendo, para que de fato possamos compreender onde Cristo chegou. Sua humilhação é tão grande, que se não bastasse ser como um de nós, irmãos, isso é humilhação para um Deus, ser como um de nós, ainda assim ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, ou seja, ele foi feito maldito por todos nós, tomou nosso lugar, pensou em nós. E quando paramos para pensar o que seria uma morte de cruz, entenderemos o quão humilhante foi a sua morte, pois somente os mais miseráveis eram crucificados. Os mais miseráveis eram crucificados. Percebam que nenhum dos evangelistas dá um detalhe da morte de cruz. Isso nos leva a pensar que era tão cruel e humilhante que não se falava sobre. Era humilhante demais a morte de cruz, mas o nosso Senhor enfrentou tudo por cada um de nós. Por cada um de nós, Ele desceu o degrau da humilhação. Ele desceu. Porém, irmãos, Paulo continua, a morte não conseguiu detê-lo, louvado seja Deus por isso. Ele ressuscitou e o Pai o exaltou sobremaneira, que lhe deu nome acima de todo nome, e um dia todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Senhor. Cristo, depois da sua humilhação, depois que Ele desceu esses degraus, Ele foi glorificado. Paulo então diz aos irmãos de Filipos, quer manter a unidade de vocês? Caminhem juntos, olhem para o seu próximo, se humilhem e olhem para Cristo, como o maior exemplo a ser seguido, como aquele que vai ajudar, porque Ele se humilhou, Ele foi humilhado, mas Ele foi glorificado, e nós também seremos com Ele. O próprio Paulo diz isso, Romanos capítulo 8, versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, que Deus nos ajude a olhar para Cristo como nosso maior exemplo a ser seguido, e praticar a unidade para o crescimento e desenvolvimento do nosso próximo, e consequentemente do corpo de Cristo. E eu gostaria de encerrar essa mensagem com o que o próprio Cristo, em uma das suas orações, a oração sacerdotal de Jesus, Ele diz o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos em unidade. Que Deus nos ajude a olhar para Cristo, para que não haja no nosso meio partidarismo, para que nós possamos caminhar juntos, para que nós possamos olhar para o nosso próximo, em detrimento das nossas coisas, que nós possamos ser humildes, a ponto de considerar os outros superior a nós mesmos. Que Deus assim nos abençoe, assim seja. Eu gostaria de que os irmãos se colocassem em pé, nós estaremos cantando o hino 180, e depois de nós cantarmos esse hino, queria convidar o reverendo Júlio, que estivesse orando e petrando a bênção, por favor.
por um só Salvador. Vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com tanta compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Senhor, quando contemplamos a obra de Cristo, nós nos sentimos constrangidos. Quando pensamos que Cristo, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória, entrou nesse mundo e viveu a vida que nós vivemos, enfrentou as dores que nós vivemos, e não só enfrentou tudo que a gente vive, mas foi traído, foi condenado, foi crucificado e foi morto no nosso lugar. Aquele que nunca pecou, aquele que jamais deu uma palavra torpe, esse sangrou no nosso lugar. E como o texto que nós lemos diz, o Senhor o exaltou, ele foi ressuscitado, e hoje tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, e um dia todo joelho vai se dobrar diante dele, e reconhecer que Jesus é o Senhor. Deus, nós nos sentimos constrangidos, porque nós, sendo pecadores, não temos essa mesma disposição muitas vezes. Muitas vezes nós somos apegados a coisas tão banais, e não nos humilhamos seguindo o exemplo do nosso Salvador. E a nossa oração é que a obra de Cristo seja algo tão vívido nas nossas vidas, tão claro, que isso constranja o nosso coração, amoleça o nosso coração e nos torne pessoas mais humildes. Senhor, nós carecemos da Tua glória e da Tua graça, até para nos tornarmos pessoas mais humildes. Então trabalha em nós nesse sentido, amolece o nosso coração, nos ajude a ser um com os nossos irmãos, coloque no nosso coração perdão, coloque no nosso coração graça, coloque no nosso coração disposição para servir as pessoas. Quantas vezes nós somos levados por esse mundo individualista e não pensamos em nada e nem ninguém além de nós mesmos, das nossas coisas, da nossa família. Deus nos dê olhos para enxergar as pessoas que estão à nossa volta e nos dê um coração misericordioso como é o Senhor conosco. Eu quero pedir por aqueles que estão aqui, Deus, e de alguma forma estão cultivando algum tipo de mágoa ou sentimento negativo com relação a outras pessoas. Talvez há pessoas aqui nessa noite que precisam perdoar, que precisam abrir mão de certas coisas, se humilharem para seguir o exemplo do Salvador, Jesus Cristo. E a minha oração é que o Senhor esteja amolecendo todos aqueles que estão aqui nessa noite, para que saiamos daqui decididos, resolutos a seguir ao Senhor Jesus e imitar o exemplo de Cristo em todos os aspectos da nossa vida, Deus. Nós louvamos ao Senhor pela vida do nosso irmão Márcio, que trouxe essa palavra a nós, e a nossa oração é que o Senhor continue abençoando o ministério dele. Agradecemos ao Senhor por essa igreja que nos acolhe, a nossa oração é que o Senhor esteja abençoando essa igreja também, fazendo com que o amor de Cristo seja visto de maneira clara, e que o amor de Cristo seja proclamado nessa cidade por meio dessa igreja. E nós agradecemos também pelo nosso presbitério, e rogamos as Tuas bênçãos sobre nós, Deus, para que sejamos a voz do Senhor e a voz da Tua graça, proclamando Jesus por toda a nossa região aqui, Deus. Então continue a nos abençoar, continue a nos sustentar e continue a trabalhar nas nossas vidas. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. E meus queridos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor transformador do Deus Pai, o consolo, a transformação, a humildade que vem do Santo Espírito seja sobre todos nós e sobre toda a igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode se assentar.
Amém. Poder sentar, irmãos, Deus abençoe. Nós estamos encerrados nessa parte. Os irmãos podem, né, se cumprimentar e se dirigir para os seus